A partir desse instante, você está se conectando com a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus, com o presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus, hoje, nós vamos começar a estudar o livro de Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo para a igreja de Colossenses. Então nós vamos analisar o livro de Colossenses, começando no capítulo 1, que tem 29 versículos. Vamos procurar, amados, estudar a palavra de Deus, alimentar nossa alma com a palavra de Deus. O livro de Colossenses, ele tem a sua particularidade. Do versículo 1 até o versículo 8, o apóstolo Paulo sauda os colossenses e abençoa a igreja devido à fé que eles têm em Deus, devido ao amor e à esperança deles. Do versículo 9 até o versículo 14, ele ora para que esta igreja produza fruto em conhecimento espiritual. E do versículo 15 até o versículo 23, ele dá uma visão gloriosa de Cristo. E do versículo 24 até o versículo 28, ele estabelece seu próprio caráter como apóstolo dos gentios. Então hoje vamos estudar até o versículo 14, amados. E depois nós vamos concluir na segunda etapa, do versículo 15 até o versículo 28. Muito bem. O apóstolo, ele começa a epístola dizendo assim: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graça a vós e a paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento
da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em todas as boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Muito bem, amados, sendo feita a leitura, vamos fazer uma breve oração, pedir que Deus nos dê conhecimento, sabedoria, para podermos ministrar uma palavra oriunda do coração de Deus aos nossos corações. Pai Celestial, eis-me aqui, Pai, neste momento. Eu apresentei, Pai, o livro, a Epístola de Paulo para a Igreja de Colossense, e quero, Senhor, tecer comentário da leitura da qual foi feita. Então te peço um espírito de sabedoria, de conhecimento para ministrar segundo o propósito que o Senhor colocou em minha alma. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos. Nós vemos que do primeiro versículo até o versículo 8 do primeiro capítulo de Colossenses, o apóstolo se dirige para uma igreja local, a todos os cristãos verdadeiros. Ele não só se dirige para essa igreja local, mas também para todos os irmãos entre si. Aos cristãos que conhecem o verdadeiro evangelho. O apóstolo está falando sobre a fidelidade, que a fidelidade se encontra em todo aspecto e relação da vida cristã. Ele se volta para uma igreja que foi fundada pelo irmão Epáfras, o Epafroditos, que era um dos discípulos de Jesus, aquele que quase morreu, que nós conhecemos no livro de Filipenses, que quase chegou à beira da morte. Ele funda uma igreja na cidade de Colosso. Ele prega e estabelece uma igreja lá. Ele envia uma carta para o apóstolo Paulo comunicando que os irmãos da igreja de Colossense estavam afundando, crescendo na graça. Então o apóstolo ouve falar sobre a fé, sobre a esperança e o amor que esses irmãos nutria acerca do evangelho do Senhor. A fé, a esperança e o amor são as três virtudes principais de uma vida cristã. É o tema apropriado para orar, para render graça. Quanto mais fixamos nossa esperança na recompensa do outro mundo, mais livres estaremos para fazer o bem com o nosso tesouro terreno. Então o apóstolo diz que ele conhece a esperança deste amor, destes irmãos da igreja de Colossense, e ele
aconselha a eles se manterem firme nesta esperança, que fará com que eles sejam ricos espirituais. Esta riqueza estava reservada para eles. Nenhum inimigo poderia arrebatá-lo. O Evangelho é a palavra de verdade. E podemos arriscar a nossa alma sobre esta base com a certeza de um bom resultado. Todos os que ouvem a palavra do Evangelho, ele deve produzir fruto, ele deve dar fruto do próprio Evangelho. Todos aqueles que dão crédito ao Evangelho, eles devem obedecê-la e ter em seus princípios uma vida transformada com a presença do próprio Espírito de Deus por meio do Evangelho de Cristo. Nós vemos que o apóstolo elogia o amor que a igreja de Colossos sente, que a igreja de Colossenses sente. O amor, amado, deveria mover o cristão do mundo inteiro. Os cristãos que estão no mundo deveriam estar pronto e interessado em manifestar este amor, de maneira o amor ágape, não o amor carnal. O amor carnal surge do apetite e dos prazeres. Este sempre se aferra a algo, ou seja, se apega a algo corrupto, a algo egoísta e baixo. Mas o amor ágape, ele surge dentro do espírito humano pelo próprio Espírito de Deus. E este amor ágape está cheio de santidade. É isso que nós vemos nas palavras do apóstolo Paulo, dirigindo-se a uma igreja local. Ele sauda a igreja, ele se apresenta como apóstolo. Ele diz, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Ele também apresenta Timóteo, que está com ele. Ele diz, e o irmão Timóteo. Então, ele se apresenta como sendo apóstolo, e ele apresenta Timóteo simplesmente como um irmão. Não como um apóstolo, não como um profeta, não como um pastor, mas como um irmão. E ele diz que ele sauda a igreja, ele diz graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo ele ouve falar sobre a fé, sobre o amor que aqueles irmãos da igreja de Colossenses sentiam. Então o apóstolo faz uma oração pelo progresso espiritual, para que eles crescessem revestido por amor a Cristo, que é o autor da nossa redenção, que é a imagem de Deus invisível, criador de todas as coisas, que é a cabeça da igreja. Então, ele diz que ele dava graça a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre pelos irmãos da igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses não tinha sido evangelizada pelo apóstolo Paulo. Ela tinha sido evangelizada pelo irmão Epáfras. Mas agora, o Epáfras, sendo praticamente discípulo de Paulo, ele presta conta ao apóstolo Paulo sobre o progresso da igreja. E ele diz, portanto, ouvimos da vossa fé
ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E aí o apóstolo faz a oração dizendo: por causa dessa esperança que vocês estão reservados nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Que esse Evangelho chegou até vocês. Esse Evangelho que também tem chegado a todo mundo e já está frutificando com vocês, como também entre vós, desde o dia em que vocês ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Aí ele faz a menção de quem pregou para esses irmãos. Ele diz que já chegou a vós, como também está em todo mundo. E ele diz: como vocês aprenderam com Epáfra, o nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. O Epáfras, ele não tinha um cargo de ministério. Mas agora o apóstolo Paulo diz que ele é ministro. Ele apresenta o Epáfras, que evangelizou a igreja de Colosso. Ele coloca ele numa condição de ministro, ou seja, de pastor de uma igreja, que é um fiel ministro de Cristo, no qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então aqui nós vemos que Epáfra havia mandado uma carta para Paulo, declarando sobre o amor que a igreja de Colossenses sentia pela obra de Deus. Ele diz: o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então nós vemos que o apóstolo, ele havia recebido a informação diretamente de Epáfras. Epáfras relata, faz um relatório, envia para o apóstolo Paulo, e agora o apóstolo escreve esta carta baseado em tudo que ele ouviu falar sobre o irmão da igreja de Colossenses. Do versículo 9 a 14, o apóstolo, ele era constante para orar. Ele ora constantemente para que os crentes fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria. As boas palavras não servem sem as boas obras. Quem impede o fortalecimento do seu povo é um Deus de poder. E este poder é glorioso. Este poder é bendito. Mas esse poder é revestido pelo Espírito Santo de Deus. É o autor que nos ensina, que nos instrui. O apóstolo, ele ora para que os irmãos, ao orar por os irmãos da igreja de Colossenses, para que os irmãos tivesse recebido o revestimento por força espiritual. Então nós somos pressionados a orarmos, em confiarmos na promessa, e não devemos sê-lo em nossa esperança, em nossos próprios desejos. A graça de Deus nos corações dos crentes é o poder de Deus. É a glória neste poder que nós devemos buscar, amado. Devemos fazer uso especial desta força. Era para que esta força estivesse constantemente sobre a vida de cada cristão. Porque cada cristão pode passar por sofrimento. E esta força nos fortalece. A força do Espírito nos fortalece no momento de prova, de luta, de sofrimento. A obra para ser realizada, amados,
a obra para ser edificada. E nós precisamos nos revestir do Espírito eterno de Deus. Apesar de estarmos sofrendo muitas vezes, em meio de todas as suas tribulações, os irmãos da igreja de Colossenses estavam crescendo e o apóstolo dava graça ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja graça especial, cuja graça ter chegado até essa igreja. O apóstolo então ora por esta igreja, porque esta graça especial os preparava para participar da herança provida para os santos, para executar esta mudança. Foram feitas por meio de Cristo. Estas mudanças foram feitas através do sangue. Aqueles que eram escravos de Satanás agora são transportados para o reino de Cristo. Agora eles que estavam anteriormente destinados a viver eternamente alienados de Deus, que havia uma sentença de condenação eterna, agora eles estavam destinados para receber uma herança incorruptível dos céus, na glória, no além. Então o apóstolo está preparando a igreja para poder assumir o seu papel nos céus. Os que têm a herança de filho, têm a educação de filho, e a disposição de filho pela fé em Cristo desfruta desta redenção como a compra, como sendo comprado, adquirido pelo sangue do Senhor Jesus, o sangue expiatório, o sangue que foi derramado, mediante o qual se outorga o perdão dos pecados e de todas as outras bênçãos que virão. Então consideremos um favor por sermos liderados, de sermos transportados para o reino de Cristo e sermos liberados do reino de Satanás, elevado ao reino de Cristo. Sabemos que todas as tribulações terminarão um dia, quando chegamos na glória. O orgulho que cada crente será contado entre os saídos da grande tribulação, revestido pela glória de Cristo. Então, amados, nós vemos aqui, quando o apóstolo diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir em oração por vós. O apóstolo ele ora pela igreja de Colossenses. Ele diz: não cessamos de orar por vós, pois desde o dia que ouvimos, de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em todo e frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então precisamos, amado, crescer. E ele diz ainda, corroborado, ou seja, em toda a fortaleza. O que ele está dizendo? Revestido com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então o apóstolo, ele agora afirma categoricamente que foi Deus que nos tirou através do sangue de Cristo da garra do inimigo, o inimigo que procurava de toda maneira nos levar para a perdição eterna. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu, presbítero Gregório, trago neste dia de hoje, iniciando o comentário no livro de Colossenses. Que Deus vos abençoe. Meu próximo áudio será do versículo 15 até o versículo 29 do livro de Colossenses, do capítulo 1 do livro de Colossenses. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.